Ministro Marco Aurélio. Conflito de competência 7190, suscitante juiz de direito da comarca de Benjamin Constant e suscitado Tribunal Superior do Trabalho. Haverá sustentação oral. Palavra, Excelência. O processo teve início mediante termo de reclamação, folha 6, em que o pedido formulado concerniu a gratificação relativa à função diretora de pré-escola no período de 1987 a 1996. Juntou-se ato a revelar a admissão da autora sob o regime da Lei Estadual 1674, de 10 de dezembro de 1984, folhas 13 e 14. A Junta de Conciliação e Julgamento acolheu o que pleiteado, folhas 15 e 16. Interposto o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho rejeitou a preliminar de incompetência e desproveu o recurso, folhas 76 a 83. Embargos de declaração foram desprovidos, folha 95 a 100, vindo o recurso de revista a ser trancado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, folhas 145 e 146. O agravo interposto foi provido, folhas 166 a 168, desaguando a apreciação da revista no acórdão de folha 170 a 172, no sentido da declaração da incompetência da Justiça do Trabalho, ficando anulados os atos decisórios e determinada a remessa do processo à Justiça Comum do Estado do Amazonas. Considerou-se, para tanto, a submissão da autora do pedido formulado, da servidora, ao regime especial da Lei 1674, de 84. Daí resultou a decisão de folha 191, assentando a suscitante do conflito negativo o envolvimento no caso de verbas rescisórias trabalhistas. O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela competência da Justiça Comum, é o relatório. Com a palavra, senhores ministros, o parágrafo 2º do artigo 131 do Regimento Interno diz que não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Não estão incluídos, portanto, conflito de competência. Então, nós entendemos de aplicar, como é norma restritiva, interpretação restritiva, e manteríamos a sustentação oral. Ok? Como? Cabe a sustentação oral. Cabe a sustentação oral, porque a interpretação tem que ser restritiva e não imperativa. É verbo que preceito que encerra exceção interpretação restrita. Com a palavra, o doutor Ricardo Antônio Rezende Jesus, pelo Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores ministros. Na verdade, o interesse do Estado do Amazonas em ser ouvido decorre de uma especificidade desse conflito de competência, porque ele foi suscitado justamente após o trânsito em julgado de uma decisão onde a matéria de defesa do Estado foi justamente a incompetência da Justiça do Trabalho. Então, a primeira questão que gostaríamos de levantar aqui é justamente saber se o conflito de competência é o meio hábil para desconstituir um acórdão transitado em julgado. Né? Quero ressaltar que vários conflitos de competência idênticos ao presente foram suscitados perante essa Corte. E o primeiro deles foi decidido monocraticamente pela eminente ministra Ellen Grace, acolhendo a argumentação do Estado do Amazonas. Ela o considerou manifestamente incabível, negou-lhe seguimento e determinou a remessa dos autos ao juízo de Benjamin Constant, ou seja, manteve o acórdão do TST. Disse a eminente ministra, na ocasião, permitam-me apenas um breve trecho,
persiste o descabimento do conflito de competência suscitado em face da Corte Superior Trabalhista, pois, com o trânsito em julgado do que lá se decidiu, incompetência da Justiça Trabalhista, caberia ao juízo suscitante, considerando-se incompetente diante da nova orientação jurisprudencial sinalizada pela Corte Trabalhista, declinar da competência em face da primeira instância, sob pena do presente procedimento tornar-se um eventual e irregular sucedâneo da ação rescisória. Nesse diapasão, a excelentíssima senhora ministra negou seguimento ao conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao juízo de Benjamin Constant. De outra parte, excelências, se vossas excelências entenderem que o mérito do conflito deve ser julgado, devo sinalizar que 2 desses conflitos de competência já foram decididos também pelo eminente ministro Carlos Veloso, monocraticamente. Na ocasião, eu acredito que o assistente entregou os memoriais a vossas excelências, onde essas decisões estão anexadas. Nesses conflitos de competência, o eminente ministro Carlos Veloso, trata-se do conflito de competência 7186 e 7197, julgou os improcedentes, fez referência a vários precedentes desta Corte em casos do Estado do Amazonas, onde ficou definido que a competência para julgar os servidores admitidos em razão da Lei 1674/84, é da Justiça Comum. Em face disso, o eminente ministro Carlos Veloso decidiu pela improcedência do conflito e, consequentemente, pela competência da Justiça Comum estadual. Quero ressaltar também que, conforme está nos memoriais entregues, inúmeros precedentes em recurso extraordinário e em agravo de instrumento desta Corte de vários anos, 99 até 2002, tem referido que essa competência é da Justiça Comum. Então, nós nos preocupamos também se este conflito de competência for julgado procedente, inúmeros outros conflitos idênticos deverão desaguar nesta Corte, já que a quantidade de processos com o mesmo tema é muito substancial. Em síntese, excelências, o que nós queremos deixar claro é que, nesse caso e em todos os demais referenciados, o empregado encontrava-se vinculado à administração estadual por vínculo de natureza estatutária e não seletista, caso em que compete à Justiça Estadual processar e julgar o litígio, conforme os inúmeros precedentes citados. Quero ressaltar, mais uma vez, que a jurisprudência desse colégio do Tribunal está sedimentada no sentido que é competência da Justiça Comum do Estado do Amazonas julgar as reclamações dos servidores contratados com base na Lei Estadual 1674/84. Diante disso, encerro a minha manifestação, apenas pugnando pela improcedência do conflito. Então, a palavra ao relator. Presidente, tenho voto confeccionado a respeito, observando, tal como publicado, o inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, considerada a emenda número 45 de 2004. Vossa Excelência, na ação direta de inconstitucionalidade 3.395, concedeu, nas férias, concedeu medida cauteladora à relatoria do ministro César Peluso, né, dando interpretação conforme ao inciso 1 do artigo 114, considerada a redação decorrente da emenda constitucional número 45. Suspendeu ad referendo do plenário toda e qualquer interpretação dada ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda,
que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. A causa de pedir, pelo menos assim percebi, no relato feito por Vossa Excelência na decisão monocrática, seria a alteração do texto do inciso 1 do artigo 114 pelo Senado Federal, sem o retorno que seria necessário à Câmara dos Deputados. Agora, verificando, pelo menos o exemplar que eu tenho aqui da emenda 45, a parte que teria sido acrescentada, exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da Federação, não consta do que promulgado. Agora, de qualquer forma, né, é o inciso 1 do 114. Ele voltou todo ele, né? Aí voltou a redação da Câmara. As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Não sei se a esta altura... Ainda não foi. É? Não voltou porque está na Câmara, a parte final do dispositivo está na Câmara. E, Não foi promulgado. mas esse não foi promulgado com a redação Com a que redação. saiu da Câmara? Foi? Foi promulgado com a redação que saiu da Câmara, que era a primeira parte. A primeira E parte. a parte que está lá, Ele exceto exceto, etc., que não era foi porque promulgado. o Senado entendeu, o Senado entendeu que Mas se aquela não foi, exceção estava contida. mas aí, se não foi promulgado, a DIN não teria objeto. Ah, sim. É interessante, porque aí a DIN não teria objeto no que se aponta justamente Como era a ausência essa? de aprovação. Como era essa ressalva? Não. Exceto, A DIN... Recorde, por favor. A DIN Vossa era... Excelência, eu estou com a decisão de Vossa Excelência aqui. Deixa eu me lembrar, eu não me lembro. A Associação dos Juízes Federais sim, do Brasil propõe a presente ação contra o inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda. Sustenta que no processo legislativo, quando da promulgação da emenda constitucional, estavam houve entendendo, supressão de parte do texto aprovado pelo Senado. Tá, né? ministro, agora estou recordando. Ocorre que... Sim, os juízes o Senado foram contra- teria... O Senado, pois é... Entendeu? Agora que O Senado teria aprovado algo e se publicou, né? Coisa diversa, se publicou o que passara passar na realmente Câmara. E aí pela ocorre, Câmara. com a redação dada, com essa redação, os juízes trabalhistas estavam entendendo, alguns juízes trabalhistas, com a redação da promulgação, os juízes trabalhistas estavam entendendo que os servidores públicos estavam sujeitos Justiça do Trabalho. à Justiça do Trabalho. E aí, então, a AJUF entrou com essa ação pedindo interpretação conforme a Constituição para mostrar que essa situação ainda conservava na mão da Justiça Federal, que era a interpretação que vinha da nossa... vinha do Mas se anterior, levarmos aquela em DIN que nós conta, julgamos. se levarmos em conta como verdade formal o que foi publicado, né? Não se faz em jogo aquele trecho que não teria passado Não, pela não, Câmara. veja bem, eu estou interpretando o texto que remanesceu. Se, O texto que remanesceu, eu interpretei o texto que remanesceu como ainda na nossa interpretação de que a rigor, do a rigor o vereador. texto do Senado é explicitativo, de acordo com a nossa jurisprudência. Como a associação, aliás, os juízes trabalhistas estavam considerando que houve uma inovação, estavam levando para si ao julgamento dos servidores públicos. então nesse eu sentido. vou colocar a questão de ordem. Entendo que, diante da liminar deferida por Vossa Excelência, né, nós não devemos prosseguir Aguardar a no decisão. exame do conflito de competência. Aguardar a Principalmente porque, no conflito, nós vamos decidir
de forma definitiva. lógico. E a liminar é precária, né? Aqui o caso Aí é de interessante. servidor temporário, né? Servidor temporário. De acordo com o artigo 106 da Constituição. Mas se Da prevalecer carta decaída. o que foi publicado, sem esse vício evocado pela JUF, né, nós teremos abrangência, né, porque aí não há qualquer distinção no inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, sendo certo que se suprimiu a expressão que era da redação primitiva do inciso 1 ou do artigo 114, a referência a empregadores, o que levou a Corte, no julgamento Dizer que era da, relação de emprego. eu acho que foi 492, né? Deixa eu ver aqui. Da 492, a afastar a competência da Justiça do Trabalho. Agora, o que nós temos é uma alusão, né? Em si, ações Veja. as ações oriundas da 492. relação de trabalho, Mas acontece que É mais abrangente. na 492, mais abrangente. a disposição do artigo 114 na época também era relação de trabalho. Não, mas, Não, mas era se julgado referia a de- empregador. Entre trabalhadores e empregadores. Empregadores. Aí nós dissemos, bem, empregador pressupõe as relação expressões jurídica típicas regida de pela CLT. relação Pela CLT. seletista. Se a relação jurídica tem regência diversa, pela lei especial, não há o envolvimento Sim, mas veja, de o artigo- empregador. a redação Eu penso que é anterior- interessante, presidente, vamos nós, suspender. nós sobrestarmos, né, Sobrestar. para aguardar o julgamento da DIN. Ok. O relator é o ministro Peluso. né? Peluso, o relator. Eu pensei que já fosse julgar e ia ficar tranquilo. Não. Julgar hoje. Então está retirado. Aguarda, o tribunal determinou que se aguarda a decisão da ação direta em constitucionalidade 3395. É isso, né, Deus? Permanecemos com o processo no estágio em que está ou cancelamos, inclusive, o pregão? Cancelamos. Cancelamos. Pronto. Melhor cancelar. Dá outro. Ministro Eros Grau, ação direta de inconstitucionalidade 3276, requerente Partido Democrata Trabalhista e requerido Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Presidente, eu vou me permitir, antes do relatório, em não mais do que 40 segundos, ressaltar uma peculiaridade que há nessa DIN. Que no Estado do Ceará coexistem dois tribunais de contas. Um Tribunal de Contas do Estado e outro Tribunal de Contas do município. E esses tribunais têm quadros e atribuições próprias. A DIN respeita, ao mesmo tempo, aos dois. Nós vamos chegar a conclusões distintas ao final, porque no Tribunal de Contas dos municípios existem os cargos de procurador e auditor, que não existem no Tribunal de Contas do Estado. Perfeito? Eu queria só chamar a atenção para ficar mais clara. O relatório é o seguinte: o Partido Democrático Brasileiro Trabalhista propõe ação direta na qual pretende ver declarada por omissão, a inconstitucionalidade do artigo 2º da emenda constitucional número 54 do Estado do Ceará, bem como da linha C do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição Estadual. Eu não me enganei, ele pede a declaração por omissão. Os preceitos que são utilizados têm o seguinte teor. O artigo 2º, o provimento original da quarta vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, prevista na linha tal do artigo tal da Constituição, será, após a promulgação dessa emenda constitucional, de livre escolha do governador na falta de auditor ou membro do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, respeitados os critérios previstos no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 71 da Constituição Estadual, devendo os posteriores provimentos da quarta vaga e os de auditor e membro, da quarta vaga e os provimentos até a sétima vaga recair necessariamente em auditor ou membro do Ministério Público Especial, junto ao tribunal, alternadamente, segundo os critérios de atividade e merecimento. Tribunal de Contas do Estado. Pois o parágrafo 2º diz que os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios serão escolhidos
3/7 pelo governador de Estado, com aprovação da Assembleia, para provimento da segunda, quarta e sétima vaga ocorrida, ou que venha a ocorrer, na vigência da atual Constituição do Estado do Ceará, observados os seguintes critérios, e a linha C, que é impugnada, diz o seguinte: na falta de procurador de contas do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do município, ou de auditor do tribunal, pela inexistência de cargo ou do provimento, o governador do Estado indicará também em livre escolha para o provimento da vaga correspondente quem atenda aos requisitos estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo. Fecho aspas. O requerente alega que os preceitos atacados afrontam as disposições dos artigos 73, parágrafo 2º, inciso 1º e 75 da Constituição do Brasil. Sustenta que o artigo 2º da emenda estadual, aspas, continua mantendo a conduta omissa do Tribunal de Contas do Estado em não encaminhar mensagem criando os cargos de auditor e membro do Ministério Público Especial, favorecendo o governador do Estado para praticar reiteradas inconstitucionalidades de sempre indicar livremente seus representantes à Corte de Contas do Estado, fecho aspas, já que inexistem no Ceará auditores ou membros do Ministério Público cuja atuação se dê no Tribunal de Contas do Estado. Ressalta que o mesmo argumento fundamenta sua pretensão no que se refere ao outro texto normativo impugnado. A Assembleia Legislativa noticia que o quantitativo de cargos de auditor e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado está definido na lei número tal, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, ressaltando que o artigo 2º da emenda constitucional número 54 veicula norma válida de caráter transitório, dada a peculiaridade da situação fática cearense, onde, ainda que o texto normativo cite os cargos de auditor e membros do Ministério Público Especial, esses não foram ainda criados. Informa também que os cargos de auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos municípios estão previstos, tem previsão, eu estou citando entre aspas, tem previsão na Constituição Estadual, existindo 3 cargos de auditor e 3 de procurador do Ministério Público junto àquela corte, todos estando preenchidos. Me permite insistir, aqui falamos não do Tribunal de Contas do Estado, mas dos municípios. Afirma que a regra que emerge da linha C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição Estadual também consubstancia preceito de caráter excepcional e transitório, contudo, de aplicação já esgotada. O advogado-geral da União pugna pelo não conhecimento da ação no que respeita à violação dos artigos 73, parágrafo 2º, inciso 1 e 75 da Constituição do Brasil, por indevida acumulação de ação direta de inconstitucionalidade por omissão com a genérica. Manifesta-se pela procedência do pedido com o reconhecimento da omissão inconstitucional, argumentando, para tanto, que a lei estadual número tal não cria de imediato o Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado e nem mesmo a carreira e os cargos de seus membros e sua respectiva remuneração, mas tão somente prevê a possibilidade de criação do referido órgão. Raciocínio válido para os auditores da mesma Corte de Contas e para os auditores e membros do Ministério Público dos tribunais municipais. E isso porque, aspas, tanto as disposições da Constituição do Estado do Ceará quanto a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado demonstram que, relativamente aos auditores e procuradores de contas, que devem atuar junto aos tribunais de contas do Estado e dos municípios, o poder público estadual ainda não cumpriu seu papel, etc. Fecho aspas. As folhas tais, o requerente oferece aditamento inicial, pleiteando também a declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 3º, inciso 1, alineado à Constituição cearense, em sua redação primitiva, por ofensa ao disposto no enunciado 653 da súmula dessa Corte, já que o preceito estabelecia que, dos 7 membros do Tribunal de Contas Estadual, 2 seriam indicados pelo governador e 5 pela Assembleia Legislativa. O Procurador-Geral da República sustenta a impossibilidade de pleitear-se na mesma ação direta a declaração de inconstitucionalidade por ação e por omissão, esclarecendo que cada pedido deve ser formulado em processo autônomo. Assim, opina pelo não conhecimento da ação direta na parte em que é requerida
a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos da Constituição cearense. Sustenta que, na hipótese de admissão da acumulação, não deve ser acolhido o pedido no que se refere ao artigo 2º da Emenda Constitucional número 54, já que a norma é transitória e específica para atender a situação passageira de falta de auditor ou membro do Ministério Público Especial. No que tange à inconstitucionalidade por omissão, opina pela procedência do pedido, destacando que a inércia do Poder Executivo Estadual impede a aplicabilidade e eficácia dos artigos 71, parágrafo 2º, inciso 1, e 79, parágrafo 2º, inciso 2, ambos da Constituição Estadual. É o relatório, senhor presidente. Voto. Vislumbro preliminarmente uma certa imprecisão, no mínimo, no pedido contido nesta ação direta. O requerente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional e da alínea C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição, apontado, todavia, como fundamento, ofensa aos artigos 73, parágrafo 2º, inciso 1 e 75 da Constituição do Brasil. A leitura da confusa peça inaugural dá conta de que a intenção do requerente resume-se à análise por esta Corte da constitucionalidade dos preceitos impugnados. O pedido é expresso. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional e da alínea C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79. Entendo que há fundamentação suficiente para iniciar o mencionado exame. Sendo assim, conheço do pedido de declaração de inconstitucionalidade e passo ao exame do mérito da ação. Agora, não seria a inconstitucionalidade por omissão, né? Não seria. Não, Não, é só por ato comissivo. por ato comissivo. Não, Ele por que pede. por omissão? A omissão inconstitucional de não haver criado esta... A carreira, não haver... carreiras? Mas veja, teria que ser criado mediante emenda constitucional, a carreira? Não, mano, aí por lei, é omissão de lei. É omissão de lei. O que ocorre... O sustento é que o modelo federal, que é de cópia obrigatória Absorção obrigatória. pelo ordem estadual, exige a existência de auditores e procuradores. Então, sob o ângulo da omissão, nós não temos o ataque em si à linha C, mas sim ao vácuo. Ao vácuo da vácuo. lei. Tá bem, E a tá bem. inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, Está bem. que diz que na falta, né, Se vocês me permitirem prosseguir, Se nós vamos nomeará resolver o livremente. problema. Não, é que seria uma questão de ordem, por isso é que eu não interrompi. Vossa Excelência, Vossa saber Excelência se há proclamou pedido de que conhecia, né? Não, Mas é interessante prosseguir mesmo. Vamos prosseguir, eu acho que depois vai ficar mais... Eu, como disse inicialmente, a situação é um pouco... A situação em si é confusa. E a petição inicial é extremamente confusa. De modo que são duas confusões, mas embora ela seja confusa, me parece que O há voto do fundamento para relator ser não examinada. será. Não será com toda certeza. Muito bem. Posso prosseguir? De início, é preciso deixarmos bem clara a situação peculiar do Estado do Ceará, Estado membro no qual coexistem um Tribunal de Contas do Estado e outro Tribunal de Contas dos municípios, cada qual com competências e composições próprias. Ambos são, no entanto, alcançados pelo artigo 75 da Constituição do Brasil. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. O requerente afirma que a linha C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição Estadual, que trata da composição do Tribunal de Contas dos municípios do Estado, estabelece que, na falta de procurador de contas do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas dos municípios, ou de auditor cuja atuação se dê junto àquele mesmo tribunal, pela inexistência de cargo ou de provimento, cabe ao governador a escolha livre para o provimento da vaga correspondente. No que tange ao Tribunal de Contas dos municípios, qual destacado pela Assembleia Legislativa, nas suas informações, o preceito já teve sua eficácia exaurida, visto que os 3 cargos de procuradores do Ministério Público Estadual, junto a ele, Tribunal dos Municípios, encontram-se devidamente ocupados por aprovados em concurso público,
sendo ainda certo que um dos atuais conselheiros é membro do Ministério Público Especial. Assim, não há que se falar, no caso, em provimento de vaga dada a inexistência de cargo, eis que os cargos efetivamente existem. Quanto ao provimento da vaga, em virtude de inexistência de cargo de procurador de contas do Ministério Público Especial ou de auditor, aqui já se fala em inexistência de provimento. A vaga existe, mas não teria sido provida. É certo que, se os cargos existem e há procuradores e auditores exercendo suas atribuições, a possibilidade de nomeação livre pelo governador resultaria no afastamento do modelo federal e da contemplação dos estratos que obrigatoriamente devem compor o Tribunal de Contas dos municípios, artigo 75 da Constituição. A livre escolha do governador não deve alugar-se, de maneira a abranger também a vaga que a Constituição destinou aos membros do Ministério Público e aos auditores. Se há clientelas especificamente destinadas à ocupação da vaga de auditor ou procurador, razão não há para que o procurador faça a sua escolha afastando-os. A DI 2596, relator, pertence, maio de 2003. Destarte, a divergência entre o modelo constitucionalmente imposto aos tribunais de contas dos municípios e o texto normativo incerto na linha A-C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição cearense. Então, esse é o primeiro ponto. Aí há uma incompatibilidade. Passo à análise das alegações de afronta à Constituição do Brasil concernentes ao artigo 2º da Emenda Constitucional número 54, texto que possibilita ao governador a livre escolha para o provimento da 4ª vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, vaga essa que viesse a ocorrer após a promulgação da referida emenda. Ora, a norma contida no artigo 2º da emenda é de caráter transitório. O preceito busca solucionar situação fática, a da ocorrência de vaga no Tribunal de Contas do Estado, antes da implementação efetiva da carreira de auditor e de membro do Ministério Público Especial. A norma é adotada de caráter transitório, efêmero, permitindo a superação decorrente do surgimento de vaga antes mesmo da estruturação do Ministério Público ou da implementação da carreira de auditor, cuja atuação se dê no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Em oportunidade anterior, afirmei existir, desde a sua comparação com os artigos da Constituição do Brasil relacionados à composição dos tribunais de conta, afirmei num trabalho doutrinário, num trabalho acadêmico, inexistir qualquer inconstitucionalidade nos textos normativos transitórios contidos nas Constituições dos Estados-membros, via dos quais se busca dar implementação ao modelo federal. É equivocada, nesse caso, a imputação de vício de inconstitucionalidade ao preceito. O que, na verdade, ocorre é a ausência no texto da Constituição de 88 de texto que corresponda àquele inscrito no artigo 2º da emenda número 54 estadual. Ora, na inexistência de texto normativo como tal na Constituição do Brasil, norma que estipule ordem de precedência transitória para as primeiras indicações de conselheiros do Tribunal de Contas do Tribunal, de conselheiros do Tribunal de Contas da União, não se pode afirmar a vinculação dos Estados-membros por qualquer regra de pré-ordenação institucional a propósito da matéria. Ocorrente a lacuna, e eu quero insistir, a Constituição do Brasil nada dispõe transitoriamente sobre esse assunto, ocorrente a lacuna, a Constituição do Estado do Ceará definiu regra adequada à situação peculiar daquela unidade federativa. Ausência de Ministério Público Especial, cuja atuação se dê no Tribunal de Contas do Estado, bem assim de auditores. O vício de inconstitucionalidade se apura primeiramente no contraste direto entre o preceito constitucional e o texto normativo que se pretende avaliar. Não há, no caso, na Constituição do Brasil, preceito com o qual possa ser diretamente contrastado o artigo 2º da Emenda Constitucional Estadual. A Corte de Contas do Estado do Ceará, e eu estou chegando ao fim, compõe-se atualmente de 4 dos 4 conselheiros eleitos pela Assembleia Legislativa e de apenas 2 da escolha do governador. A vaga existente, denominada 4ª vaga, deve ser ocupada por pessoa indicada pelo chefe do Poder Executivo, a fim de que se torne efetivo o equilíbrio preconizado no texto constitucional.
1/3 oriundo das indicações do chefe do Poder Executivo e 2/3 oriundos da escolha da Assembleia Legislativa. Daí seria incabível a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional número 54, norma de caráter transitório, que, como disse, garante a conformação da composição do Tribunal Estadual ao modelo federal, do modo mais célere possível, dada a situação de peculiaridade daquela unidade federativa. A norma de cunho provisório, contida no artigo 2º da citada emenda, dá concreção à proporcionalidade incerta no texto da Constituição do Brasil, súmula 653. Eis que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará estará composto por 4 conselheiros indicados pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador, ainda que entre esses 3 conselheiros não se encontrem o auditor e o membro do Ministério Público Estadual, como previsto no artigo 73, parágrafo 2º, porque nesse tribunal eles não existem até hoje. É preciso assentar que a exclusão da norma transitória impugnada inviabilizaria, segundo me parece, o funcionamento do Tribunal de Contas Estadual em sua plena composição. Consoante a jurisprudência dessa Corte, os 4 extratos devem ser contemplados. A de medida cautelar 2013, Maurício Correia. Entretanto, a particularidade do Estado do Ceará torna inviável a aplicação do precedente. Desse modo, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inconstitucionalidade da linha C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79. Apenas para deixar bem claro, a linha diz, Na falta de procurador de conta, né? ela diz, na falta de procurador de contas do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas dos Municípios ou de auditor pela inexistência de cargo ou do provimento, o governador do Estado indicará. Porque ela já está exaurida, né? 5 anos, o que assusta é que 5 anos depois da Constituição, em 2003, ao invés do procedimento legislativo mais simples, que é a lei de criação dos cargos, se estabeleça uma norma transitória. Que vigora há 16 anos. Eu acho que a Constituição Federal exige Projetar realmente, no tempo a há mais uma não inconstitucionalidade, poder, né, há uma a omissão indicação inconstitucional que não pode ser suprida pela criação de uma norma transitória É que perdura há 16 anos. que vai se eternizar. É verdade. Por isso que eu disse que há uma situação extremamente peculiar. Mas mesmo que Isso sobrevenha fica de a lei livre que escolha. exclui a carreira, Livre escolha as do vagas governador. Não, vão ser Não serão preenchidas preenchidas. por membro da carreira, porque haverá alguém Não ocupando serão a vaga. A situação Interessante Nós nós vamos voltarmos. possibilitar que se eternize essa omissão inconstitucional. A situação concreta é a seguinte. Não existe a carreira. A omissão é evidente. Mas, ao mesmo tempo, Então, Então tem que ficar a regra transitória. mas é uma norma, é uma regra transitória, perceba Vossa Excelência, editada em 2003. Quer dizer, ao invés da lei de criação do Ministério Público Especial... Que seria muito mais fácil. Aí se eterniza, porque nunca Sim, se declara se inconstitucional, vai... fica sem nada. fica. essa situação pode ser... Aí resolvida força, mais adiante. força o vier a lei, suprimento se da omissão. vier, Eu penso que nós temos que julgar, exatamente do caráter provisório. julgar procedentes os transitório dois da norma. pedidos de inconstitucionalidade por omissão, quanto à não criação da carreira. Exato. né? E para forçar o suprimento dessa omissão, nada E a melhor inconstitucionalidade do manter a dispositivo. do que deixar sem possibilidade de Claro, sem reprovimento. nomeação. Claro, a Que declaração o da impasse fique inconstitucionalidade criado, cria um que problema pare o pior Tribunal ainda, de Contas. se que não for o fica caso. sem a lei e fica sem a regra Sim, mas transitória. aí vem a lei. Claro, depois vem a lei. Se nós dissermos que não pode preencher Livremente? livremente, vai ter que vir a lei. Mas Agora, enquanto se dissermos isso, Mas, enquanto isso, enquanto o governador estiver de acordo com a Assembleia, não haverá nunca criação de cargos de procuradores e auditores. Presidente, Porque estamos o sem governador terá quórum. 3 vagas livres. mas eu diria o Presidente, seguinte, que presidente, enquanto não presidente houver, Nelson o tribunal Jobim, não estamos sem funcionará, quórum. então. Estamos sem quórum. Sim, Excelência. Com uma circunstância agravante. Estamos sem quórum, estamos sem quórum. Discutir. Nós somos- Com uma circunstância agravante, que o ministro Gilmar Pertence. Volta tem. A circunstância agravante é a seguinte: o órgão do Ministério Público, que pela Constituição defende a ordem jurídica
deixa de se fazer presente na Corte de Contas do Estado. Pois é, se o ministro Gilmar Mendes tivesse se afastado por um minuto, mas ele já está de volta, Está de volta. eu diria que aí é um caso típico, quanto à primeira parte, do apelo ao legislador. Não é? Para que ele supra Mas isso. o legislador Mas não costuma se só diz ouvir apelo apelo, mesmo. Não basta quando apelo. se cria um problema. Não basta E criar apelo. o problema é impedir o provimento, Claro, declarando inconstitucional a norma. Mas o que a grande dificuldade que eu vejo é que, nessa hipótese, nós vamos impedir. E apelo, fazer Nós vamos apelo a essa comprometer a altura, nós continuidade estamos da na função Suíça. fiscalizadora. Se estivéssemos, por exemplo, num Estado novo, no bom sentido, um Estado recém-criado, Recém-criado. eu examinaria esse problema da norma transitória. Agora, não. Estamos num dos estados mais antigos do país. E que, Afinal de contas, quer dizer, quer dizer, isso está muito desde a tempo. Constituição anterior já havia referência a auditores e procuradores. Veio a Constituição de 88 e deu esse novo relevo, porque entre esses auditores e procuradores hão de ser escolhidos os dois conselheiros. Alternadamente. E aí, 5 anos depois, a Assembleia, ao invés de criar os cargos, o que faz? Dá um cheque em branco ao governador para preencher. Mas veja bem, Por eu emenda, quero continuar cujo insistindo processo no seguinte. legislativo é muito mais dificultoso. Ministro, o que é pior é criar uma dificuldade facilmente suprível pela criação de 2 carreiras que a Constituição prevê, ou deixar essa norma transitória que, repito, enquanto o governador estiver de bem com a Assembleia, nunca se vai extinguir, exaurir a vigência dessa norma transitória. Vossa Excelência não está julgando inconstitucional a linha C? Não, não. Só quando o julgando. Tribunal de Contas dos Transitória Municípios, sem onde prazo, existem as carreiras. sem prazo. Transitória sem prazo. Sem prazo. Isso é eternamente assim, transitória com o resto da vida. Exato. Como tudo no Brasil, que é provisório, se torna permanente. Sobretudo O Ministério quando Público da dá- Pertence quando colocou, dá livre poder. enquanto o governador tiver governador. maioria na Assembleia, né, Não se se vai aprovará, criar nem além da procuradoria, nem carreira. auditoria. porque é muito confortável indicar Essa diretamente. emenda já se aplicava a esse entendimento, de qualquer sorte. Certamente. Certamente, que ela só veio com Aí deve ter validade. surgido uma vaga e Sim, resolveram sim, dar ela ao veio governador. legitimar. Ela veio O governador legitimar. precisava indicar, o Sim. legislador precisava indicar para fazer. Fazer alguma reforma do secretariado e tal. Outra coisa. Uma vaga lá, tô. Eu queria lembrar que essa matéria já foi atacada em outra DI, na DI 3218, que eu não, infelizmente não tenho aqui agora, estou só anotando. 3.218? E? Estou só anotando, eu não tenho o resultado dela aqui. Vamos ver aqui. Mas, de qualquer modo, eu me coloquei diante da seguinte situação. No Tribunal de Contas dos Municípios, tudo foi implementado. No Tribunal de Contas do Estado, não houve implementação. O Tribunal de Contas do Município, na verdade, hoje tem carreira de auditor e carreira Tem, e o já Ministério tem. Público Especial. No Tribunal de Contas do Estado, não tem. Sim. Então nessa parte está Sim, prejudicado. sim. Então, tá Não, prejudicado. porque pode morrer. Sim, mas Já daqui tem carreira, carreira, é só Aí para no meio da carreira. o provimento. Presume-se, Se né? morrerem os 3 num Congresso Nacional de Auditores, né, tem que fazer concurso. Né? Vocês não- Eles viajam tanto assim, Luiz? Hein? Eles viajam tanto assim? Congresso das carreiras Presidente, jurídicas no precisamos Brasil tem atuar sempre, de todos forma profilática, né? Agora, há um outro problema também, né? Há um outro problema também. Essa indicação Negaram o segmento da ação. para o tribunal, não pode ser feita imediatamente. Quer dizer, nós vamos, na verdade, determinar que se faça concurso para o Tribunal de Contas. É isso? Não, excelente. Sim, é lógico. Sim, na verdade, é claro. O efeito prático é, Claro, esse. os 3 primeiros vão compor a lista tríplice. Né? Para a escolha do governador. Não, o que vai acontecer é isso. Nós vamos, primeiro, Ministro. durante um certo período de tempo, Eu eu acho- diria que o princípio da continuidade da função pública. Isso já aconteceu aqui no Tribunal de Contas do próprio Tribunal de Contas da União. Luiz em Gilmar, que a minha preocupação não é ter em ou que não foi ter feito acontecido. concurso, se esperou, já se sabia que quem era o primeiro lugar Primeiro-ministro. acabaria, é o caso do ministro Altos. Mas veja bem, o que eu estou dizendo é o Eu, seguinte, com as vênias de Vossa Excelência, eu declaro a inconstitucionalidade. Simplesmente. Supram na forma da Constituição, criando as 2 carreiras que a Constituição reclama.
ainda que com isso se comprometa a continuidade. Ninguém vai morrer por causa disso. Eu sei. O Tribunal de Contas do Ceará ficar com 6 conselheiros. Agora, se Vossa Excelência deixar essa norma transitória, ela nunca vai se exaurir. Pereniza. Até porque transitória é sem prazo. Como? É transitória sem prazo. Eros. Sim, criada na vigência da Constituição, 5 anos depois. O típico de toda norma transitória é se tornar uma norma de eficácia esvaída. Exato. Lógico. Essa jamais se Eu já esvairá. disse aqui a propósito dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça, dos estados criados pela Constituição de 88, que há uma regra de ouro na interpretação de norma transitória. É aquela que torne mais rápida possível a implantação do modelo definitivo. É. Para que a Constituição passe a vigorar sem uma parte transitória, só com a parte A regra permanente. transitória Isso é que não é o pode certo. transitar ad eterno. Não, e é o estímulo natural a que não seja. Aqui não se... É o artigo 2º, né? Estamos falando do artigo 2º da emenda. Criou uma norma transitória em 2003. Provimento original da já quarta havia um vaga. candidato. É, o provimento original. Candidato Reforma de secretariado. Declarou Para viabilizar a reforma do secretariado. lá foi no Tribunal de Contas. Não, estou de pleno acordo. Veja bem, uma das coisas que eu aprendi já nesse ano que eu estou aqui, e que dá exatamente a beleza desse tribunal, é que nós tomamos decisões no colegiado. De modo que eu acho isso formidável. Eu estou simplesmente alertando, porque sempre prezei muito o princípio da continuidade do serviço público e da continuidade da função, do exercício da função pública. Agora, também quero alertar, porque, na verdade, na prática, nós vamos fazer concurso. E nós não. Nós vamos determinar que se faça concurso para... Aí isso ocorreu no Tribunal de conselheiro. Contas da União. Tudo bem, mas não Houve uma tenho... época em que, por eu não aposentadorias, tenho- etc., eu não tenho- o Ministério Público estava vazio. Então se sabia que os concursados iam compor uma lista tríplice. Eu não tenho nem dúvida, Deu eu não tenho dúvida nenhuma deu em... dois das duas contra- carreiras. Eu não tenho dúvida nenhuma em evoluir no sentido de acompanhar... Um momento, eu gostaria só de insistir. Eu estou com alguma dificuldade. O artigo 2º é o da emenda. É isto. Que diz, o provimento original da quarta vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, previsto na linha B do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 71 da Constituição do Estado, será o provimento original. Será, após a promulgação dessa emenda constitucional, de livre escolha do governador, na falta de auditor ou de membro do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, respeitados os critérios previstos no artigo tal. Devendo os posteriores provimentos da quarta vaga e os provimentos da sétima vaga recair necessariamente em auditor ou membros do Tribunal, membros do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal, alternadamente, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Menos ruim do que pensava. Então, nós temos um provimento original, que foi o primeiro provimento. Esse está correto. E Porque os é demais provimentos, devendo os posteriores provimentos da quarta vaga, a mesma quarta vaga, e os provimentos da sétima vaga, recair necessariamente em auditor ou membro do Tribunal de Contas, Ministério Público Especial, junto ao Tribunal, alternadamente, apenas segundo um os provimento. critérios de antiguidade e merecimento. Não está aqui previsto o problema da alternativa? Quer dizer, a primeira alternativa desapareceu, porque ele já foi O provido. governador tem uma vaga livre para Mas preenchimento. já estão preenchidas. Agora, as porque- outras não. Não, estão preenchidas porque, pelo relatório, duas já Já são são. de nomeação do governo. E Já a quarta e a sétima vaga, Deu uma vaga, não é indefinido, como me parecer. não é indefinido. Ele Não é indefinido, é ele uma vaga definiu que dizendo deram que de tem que presente ser ao governo. alternadamente, a quarta e a sétima alternadamente, para auditor ou Ministério Público Especial junto ao Tribunal. Mas essa quarta é A essa primeira. que será provida. Não. Vejam, o que dizia a emenda transitória é essa. O provimento original da quarta vaga será feito, será, após a promulgação dessa emenda, de livre escolha do governador, na falta de editor ou de membro do do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, respeitados os critérios previstos no artigo tal. Devendo os posteriores provimentos, o primeiro provimento seria de livre indicação de escolha do governador, na falta de auditor ou de membro do Tribunal de Contas. E os subsequentes, para a quarta e sétima vaga, recairiam alternadamente entre auditor e Vossa Ministério Público. Excelência me permite...
Senhor presidente, Vossa Excelência me permite completar o... Claro, é lógico. Tem que escolher um. Vossa Excelência me permite completar o raciocínio, eu vou Senhor, reler. mas a nomeação do primeiro foi definitiva, da original, da quarta vaga. Onde houver vaga, essa quarta vaga, quando vagar, será de um ou de outro, conforme a Eu alternatividade posso do 4 e da esclarecer? 7. Eu posso esclarecer a situação de fato? Eu não estou entendendo, A situação de fato é a seguinte. que não fica livre, né? A Corte de Contas do Estado compõe-se atualmente de 4 Tá. dos 4 conselheiros eleitos pela Assembleia. Tá. E apenas 2 da escolha do governador. A vaga existente São 7. São 7. Tá, então 7, tá bom. deve ser ocupada por pessoa indicada pelo chefe do Poder Executivo, a fim de que se torne efetivo o equilíbrio preconizado pelo texto constitucional. Não, o problema é não existir membro do... que deve Então ser faça-se o o concurso. Poder Executivo, não tenha dúvida nenhuma. A omissão inconstitucional está aí. Em promulgar uma emenda, quando seria muito mais fácil ter estruturado a carreira. É diferente, né? Mas vamos, Não, eu diferente, não estou querendo sim. justificar, Diferente, porque a mas pior. iniciativa... a iniciativa Trabalhoso a e iniciativa difícil promulgar é uma diferente. emenda do que uma lei. A iniciativa legislativa Claro, seria é diferente. superior. A inconstitucionalidade é menor do que pareceu. Continua menor. Mas Enquanto projetos de- durar, enquanto O durar. projeto de lei já pouco foi para antes. a Assembleia Legislativa? O senhor procurador está informando que teria notícia de que o projeto de lei já teria sido enviado ao Há uma notícia nos autos. Olha, então melhor ainda. Oh, inconstitucionalidade, declaração. Declara a vai acelerar inconstitucionalidade isso aí. disso. Vai acelerar. Se acelera a implantação do modelo constitucional. O governador já tem 2 de livre indicação. Então, Tá faltando a vaga do... Do auditor ou do... Tem que indicar alguém para completar a proporção, mas esse alguém não existe. Deve ter havido já essa indicação. mas ele só podia indicar este da quarta vaga só. Não pode indicar mais. sim, mais uma que ele já indicou. Já indicou, não pode indicar mais. Indicou 2, tem que indicar o terceiro, para que você Indicar 3 estabeleça de a livre proporcionalidade. indicação. Só que ele E, o modelo constitucional vai esperar Ou a seja, morte ou a as 3 aposentadoria. vagas ele já tem. A dois quarta desses. vaga ele já indicou, que é a original, não é? Ou não? Que é a original da quarta vaga. Eu vou lhe dizer, Vossa Excelência, os dados que eu tenho, a vaga existente, que é a denominada quarta vaga, Tá. e não sétima, portanto, Sim, mas é a nomeação É a quarta, original. mas é a nomeação do governador. Livre. Na verdade, seria a vaga vinculada que se transformou em vaga livre para o governador. Essa quarta vaga deve ser a quarta depois da Constituição, provavelmente. Né? Exato. Não, mas é uma referência Depois da prevista emenda. na linha B do inciso 1 do artigo 3º do artigo 71. É só ver o artigo 71, parágrafo 3º, para ver o que é essa quarta vaga. Tem que saber o que é isso. O que é essa quarta vaga? 71 Da Constituição. Essas petições iniciais são péssimas. Olha só. Tem um discurso. Essa quarta vaga não há Não tem aqui. problema. A Porque petição inicial não tem o artigo 71. Não estou entendendo por que ela é a quarta. Porque já tem Mas 4 eu na não entendi. Assembleia, Não entendi. necessariamente posteriores à Constituição. É a aplicação da Constituição, né? essa quarta vaga não há problema de provimento livre, porque o governador tem mesmo. o Mas ele já executivo indicou tem. 2. Agora, se Ele tem indicou 2, Ele já tem 2. extrapolou Há 6 a sua, conselheiros. a sua 4 discricionariedade. 4 escolhidos pela Assembleia, correto? E 2 já pelo governador, não sei se antes ou depois da Então, Constituição. quanto a isso, não há dúvida, Uma ele já dessas indicou 2. escolhas... O artigo Agora, 71, se declararmos constitucional essa norma, vão ficar 4 da Assembleia e 3 de livre nomeação do governador. o que não pode. está no parecer, ministro relator. Diz aqui, o artigo 71 da Constituição, decorrendo da emenda constitucional 4. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital do Estado, quadro próprio e jurisdição em todo o território nacional. Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos, 3 pelo governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo 2, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, indicado em lista tríplice, etc. Então, 1 é livre e 2 é alternado, que é o modelo nós nosso. definimos. É o que eu me referia como a difícil divisão. Agora, veja, Vossa O que Excelência, significa que essa quarta vaga
é a vaga correspondente à alternativa. Alternativo. E não, Senão não correspondente à livre, senão não tem dizer sentido. que a subsequente será para o procurador. Então, se o provimento original da quarta vaga ficou livre escolha na falta de auditor, depois É que disso não esta pode ter é mais. É que esta é de auditor. E essa é de auditor ou de Procurador. sei lá, Agora, veja, conforme Vossa for. Excelência, veja, Vossa Excelência, me do Ministério permita, Público. me permita. Esse mesmo artigo 71, no parágrafo 1º, diz o seguinte: os conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: notórios conhecimentos jurídicos contábeis, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Eu posso ser levado a supor agora, nesse momento, que quando vier a lei, vai ter que se aguardar 10 anos para que se cumpra esse requisito. Nós já definimos, Não, tem sim. a propósito do 5º do Ministério Público, É a mesma coisa. que não havendo, é claro que se dispensa este requisito. E aí se dispensaria. A norma principal é que tem que ser do Ministério Público. Mas aí vai surgir um outro Aí era para problema concorrência. também, né? Quando tivesse Nós Ministério vamos ter que Público, começar a fazer discutir uma No isso. caso de Roraima, parece, nós decidimos. Roraima. Não tinha nenhum membro do Ministério Público com 10 anos, porque o Ministério revisão Público tinha acabado de ser criado. E a revisão daquele caso do Ministério Público do Trabalho também. Não, é porque você excluía, né? Exato. A razão dos 10 anos para excluir os novos. Sim, Mas não tendo nem novo nem velho. nós só tem que ser definimos novo. que não, tem que... Claro. E nesse caso não Como não existia, ele queria nomear um promotor de Brasília. Né? Ah, sim. Então, a saída é realmente considerar inconstitucional. Eu julgo procedente. Totalmente procedente. Reconhecemos a omissão? Reconhecemos. Sim, omissão. Não há pedido de omissão, mas Não, há um será o fundamento. Não, ação de omissão. Será o fundamento. há o pedido também. Pedido Há o você pedido, declara há o inconstitucional pedido, há o por Então pedido. declara a omissão inconstitucional. Então declaramos a omissão inconstitucional Consequentemente, inconstitucional a norma. inconstitucional a É o norma. melhor solução. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade por omissão em relação à criação, não é isso? E aí, ministro relator? Criação das carreiras de auditor e... Não, declarando inconstitucional o artigo 2º da emenda constitucional. Não, a omissão, primeiro a omissão. A omissão relacionada A criação à criação das carreiras de auditor do Ministério Público. e membro do Ministério Público Especial, Do Tribunal de Contas. junto ao Tribunal de Contas do Estado. Tá, do Estado. E julgou também a inconstitucionalidade do artigo 2º, é isso? Da emenda constitucional. Inciso, parágrafo 2º, Então, dite, por favor. parágrafo 2º, inciso 2, a linha C, do artigo 79. Eu só vou pedir, antes de encerrar, o último esclarecimento. Nós não vamos nos manifestar contra a possibilidade de funcionamento do tribunal Isso não é matéria de ação direta. sem a... Não, Não, eu isso é só outra quero coisa. deixar registrado. Ministro, não há dúvida que vai fazer o concurso. Perfeito. É que vai ter que fazer. E se ficar uma vaga. E não vai morrer nenhum cearense enquanto o A tribunal linha tiver C só vocês por falta do de artigo, concurso. do inciso 2º, do parágrafo 2º, do artigo 79, é isso, ministro? É capaz que nasça para Ministério aproveitar Fiscal. essa vaga. Para nascer, Ministro relator, dita qual é o inciso que está sendo declarado inconstitucional, por favor? É, inciso 2, a linha C. Não, a linha C do inciso 2? Isso, a linha C Ah, sim, a linha C do inciso 2, do parágrafo 2º do artigo 79. tá, do artigo 79, da emenda constitucional, da Constituição do Estado do Ceará, com a redação dada pela emenda Pela emenda constitucional, constitucional número 54. número 54, de 2003. Não me perdoe, é o parágrafo 2º do artigo 79, tem lá, a emenda constitucional é só o artigo 2º. Só tirar. Não tenho com a redação. Que Então, você- dite, por favor, Vossa Excelência que sabe. Então, é a linha C do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 79 da Constituição do Estado do Ceará. Tá bom. Ministro Joaquim Barbosa. Temos quórum? 3, 6, 7. Marco Aurélio está aí? Não foi Antonete.
Tem nome essa vaga. A verdade é o seguinte, as outras podem ter tido também, mas a gente não identificou. Como dizia o doutor Ulisses, disposições transitórias e chamava de lata de lixo. Ação direta de inconstitucionalidade 639, relator Joaquim Barbosa, requerente Confederação Nacional da Indústria e requerido presidente da República. Não temos quórum. A Confederação Nacional da Indústria ajuizou a presente Então ação. vamos aguardar o ministro. Vamos aguardar. Aguardar? Aguardar o retorno do ministro Maicoré. Ah, ok. Ministro, pode começar, ministro, por favor. A Confederação Nacional da Indústria ajuizou a presente ação direta em que impugna o caput do artigo 118 da Lei 8.213, cuja redação é do seguinte teor. Artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Alega ofensa ao disposto no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte: artigo 7 são direitos dos trabalhadores, inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Sustenta que a regra introduzida pelo contestado caput do artigo 118 da Lei 8.213 era, até então, inédita em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não há que se cogitar de lei ordinária, vigente quando do advento da atual Carta Política, que tenha sido recepcionada com status de lei complementar, reclamado pelo Constituinte. Prestadas as informações pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República, o pedido de liminar foi submetido à apreciação do plenário e indeferido por inexistência do perigo in mora ou da conveniência da suspensão da norma impugnada. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestam pela improcedência da ação, com o principal argumento de que a norma atacada diz respeito especificamente a questões relacionadas à disciplina legal aplicável ao acidente do trabalho. É o relatório. Inciso primeiro, é isso. Feito o relatório? Pelo requerente Confederação Nacional da Indústria, doutor Sérgio Pirro. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República. Como bem aduzido pelo eminente ministro Joaquim Barbosa no seu relatório, o objeto da presente ADIM é o artigo 118, caput, hoje só existe esse caput, da Lei 8213 de 1991, que é a Lei de Regência dos Benefícios Previdenciários. Esse dispositivo veio criar uma hipótese de garantia de emprego para o trabalhador que sofra acidente no serviço. E o fez através da roupagem normativa de uma lei ordinária, em contraste, portanto, com o artigo 7º, inciso 1 da Constituição da República, que exige, inexoravelmente, uma lei complementar para todas as hipóteses de garantia de emprego. A própria Constituição listou as três únicas alternativas, as três únicas situações que, com exclusividade, dispensam o advento de uma lei complementar, porque a própria Constituição, desde logo, assegura essa garantia de emprego. Essa hipótese ocorre em relação à empregada gestante, está lá no artigo 10 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Também é assegurada a garantia de emprego, desde logo, pelo próprio Constituinte, ao empregado cipeiro, aquele que foi
eleito nas empresas que detêm um determinado número, a partir de um determinado número de empregados, para compor a chamada Comissão Permanente para Evitar Acidentes de Trabalho, a CIPA, e também foi assegurada, a estabilidade do CIPEiro também consta do artigo 10 do ADCT, e também foi assegurada a estabilidade, a garantia de emprego, desde logo à gestante, por força da regra do artigo 7º da Constituição. E ao dirigente sindical, desculpem, a gestante, ao cipeiro e ao dirigente sindical, aí já por força do artigo 8º da Constituição. O dirigente sindical, desde o momento do lançamento da sua candidatura até o decurso do prazo de 1 ano após o fim da sua condição de dirigente sindical. Nessas 3 hipóteses, não há dúvida, não se reclama ao advento de nenhuma norma, quer complementar, quer muito menos ordinária, para que seja reconhecida a garantia de emprego. Para toda e qualquer outra situação, o artigo 7º, inciso 1, claramente, com toda evidência, com todas as luzes, ele reclama, condiciona a estabilidade do emprego ao advento de uma lei complementar, não se satisfazendo de modo algum com uma lei ordinária. E é a lei ordinária a que foi instituída, a que trouxe a lume o artigo 118, criando, portanto, uma hipótese de garantia de emprego em perfeito, em claro e nítido atrito com a Constituição da República. Para buscar refutar o argumento de inconstitucionalidade, a douta Procuradoria-Geral da República, assim como a eminente Advocacia-Geral da União, invocaram essencialmente o argumento de conveniência. E a conveniência seria ditada pelo que se chamou, então, de nítido alcance social da norma questionada. Eu me permito aqui, em rapidíssimo trecho, fazer a leitura do parecer do eminente professor Geraldo Brindeiro, à época Procurador-Geral da República, onde ele opinou, folha 385 dos autos, opinou pela improcedência da ação, sob o argumento de que a problemática que decorre do acidente do trabalho, por ser um fato social deve ser a sua solução, deslocando, pois, o exame da questão para a problemática do acidente do trabalho e não para discussões pertinentes à estabilidade. Com toda a reverência devida ao eminente professor Geraldo Brindeiro, à eminente Procuradoria-Geral da República, o fato é que esse enfoque dado descura da rigidez da observância quanto à Constituição. Essa Corte, dentre várias hipóteses, na ADIM número 2010, que teve por relator o eminente ministro Celso de Mello, sempre enfatiza que a condescendência com os maltratos à Constituição, ainda que à guisa de um motivo extremamente relevante, jamais deve ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa ADIM, número 2010, eu me permito fazer a reprodução de um tópico muito pontual da emenda, onde essa Corte, por unanimidade, afirmou que razões de Estado não podem ser invocadas para legitimar desrespeito à supremacia da Constituição da República. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional, nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. A defesa da Constituição não se expõe, nem deve submeter-se a qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos a avaliações discricionárias, fundadas em razões de pragmatismo governamental. Portanto, é reiterada nessa Corte o posicionamento de que, ainda que haja uma conveniência muito nítida, e já eu vou tecer uma rapidíssima consideração sobre essa suposta conveniência, ou sobre a extensão adequada dessa conveniência, essa Corte, portanto, reiteradamente sustenta que a conveniência, por mais que se revele, não pode nunca ser entronizada ou perseguida através de uma lei que venha em descompasso com os ditames da Constituição da República. Mas há uma consideração ainda importante dentro do aspecto estritamente jurídico, porque tanto a AGU quanto a eminente Procuradoria-Geral da República, no seu parecer, citaram precedente do eminente ministro Marco Aurélio como relator no agravo regimental, no agravo de instrumento 137471 do Distrito Federal, onde essa Corte teria decidido que o previsto, aspas, é a reprodução do que foi decidido, o previsto na Carta visa a melhoria da condição social dos trabalhadores, não inibindo o legislador ordinário nem o empregador no que hajem observadas as condições mínimas asseguradas ao empregado. Como eu disse, essa foi a decisão no agravo regimental e agravo de instrumento 137471 do Distrito Federal. A emenda foi publicada em DJ 25 de outubro de 1991. Mas o fato é que o acórdão proferido naquela ocasião por esse eminente Supremo Tribunal Federal não tem rigorosamente nenhuma serventia como paralelo para a hipótese agora em julgamento. E isso porque o exame da íntegra desse aresto, desse acórdão, revela que a hipótese ali em julgamento era uma hipótese nascida em momento anterior ao advento da Constituição Federal vigente, da Constituição de 5 de outubro de 1988.
E, à luz da Constituição anterior, efetivamente era reservado à lei ordinária o trato ou a criação de hipóteses de garantia de emprego. O paralelo hoje é absolutamente diverso. Como insistido enfaticamente, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição não tolera lei ordinária criando hipótese de garantia de emprego. O fundamento que ainda foi usado pelo eminente professor Geraldo Brindeiro, de que a problemática deve ser enfocada não à luz da garantia de emprego, mas sim à luz da previdência social, também ela não tem serventia. Porque a Lei de Previdência Social, a Lei 8213, exatamente a mesma lei que está sendo versada agora, ela já trata, sim, da garantia ou da segurança do trabalhador que sofre o acidente do emprego, não garantindo a ela, lá no artigo 86, aquilo que já consta do aqui atacado, artigo 118 da Constituição, que é a garantia do emprego. A problemática previdenciária, mencionada pelo Procurador-Geral da República de então, que é a segurança àquele que sofre um acidente de trabalho, ela já é atendida pela Lei 8213 através da garantia de um benefício previdenciário permanente, um benefício previdenciário que não se extingue, ainda que o trabalhador acidentado recupere condição de trabalho e volte a ocupar um posto de trabalho, o benefício consistente em 50% do salário de benefício. Portanto, o trabalhador que sofre um acidente de trabalho, e desde que fique com alguma sequela, se não ficar com sequela nenhuma, esse benefício não existe, mas desde que subsista alguma sequela, por mínima que seja, ele tem garantido para toda a sua sobrevida o benefício de 50% do salário de benefício, 50% da aposentadoria que ele faria jus se a incapacidade fosse total e, portanto, ele tivesse que ficar afastado definitivamente do trabalho. Esses argumentos, senhores ministros, até aqui expostos, são aqueles com que a CNI busca demonstrar a efetiva incompatibilidade, em que insiste tanto, do texto do artigo 118 da Lei 8213 com a Constituição da República, naturalmente com o artigo 7º, inciso 1 da Constituição da República. Mas há um ligeiro contraponto, que muito brevemente eu vou tocar para Vossas Excelências, ao alegado alcance social. É difícil negar que é efetivamente um alcance social, que há um benefício nítido na regra que garante ao trabalhador acidentado a volta ao seu posto de origem na empresa em que o acidente foi sofrido. Mas há um aspecto da vida prática que não é possível descurar, que não é possível ser desconsiderado. Esse aspecto é que, na grande parte das empresas, quando um trabalhador sofre um acidente, ela não pode parar, aquele posto por ele ocupado, aquela atividade por ele desempenhada, não pode ficar parada. E o que normalmente acontece, em praticamente todas as hipóteses, é a contratação de um trabalhador substituto para continuar desempenhando aquela atividade que até então era exercida pelo trabalhador acidentado. Daí que, quando o trabalhador acidentado recupera-se ainda que parcialmente, recupera a sua condição de trabalho e, portanto, entra em aplicação o artigo 118 da Lei 8213 e ele volta a ocupar o seu posto originariamente exercido, visto pela ótica do trabalhador que foi contratado, que deixou o mercado informal de trabalho, que deixou as fileiras dos desempregados para ocupar um posto de serviço, visto pela ótica desse cidadão, não há qualquer benefício. É exatamente o artigo 118 da Lei 8213 que acarreta a sua demissão dele, trabalhador substituto. Esse é o modo de se ver as coisas, mas há uma outra consideração ainda pertinente. Se posto em cotejo a situação desse trabalhador substituto que perde o seu posto por força do retorno do trabalhador acidentado, retorno esse assegurado pelo artigo aqui atacado, se posto em cotejo a situação dos dois, o trabalhador substituto e o trabalhador acidentado, chega-se à conclusão que a situação dos dois ou vai ser rigorosamente idêntica se o trabalhador acidentado se recuperou integralmente das lesões e, portanto, se tiver fechado o posto dele, pela declaração de inconstitucionalidade que se espera do artigo 118, se estiver fechado o posto dele, o empregador decidir não demitir o trabalhador substituto para reaproveitar o trabalhador acidentado e, portanto, ficar fora do mercado de trabalho. O trabalhador acidentado, os dois, ele vai ter a mesma condição de arrumar um novo emprego, uma nova colocação no mercado, rigorosamente a mesma condição que tinha o trabalhador substituto, porque ambos serão pessoas saudáveis, com plena capacidade de serviço. Alternativamente, se o trabalhador acidentado se recupera parcialmente, fica com alguma sequela, ainda que mínima, então entra em vigência o artigo 86 da Lei 8213. E a legislação previdenciária, artigo 86 da Lei 8213, assegura a ele, para toda a sua sobrevida, um benefício previdenciário de 50% do valor da aposentadoria. Portanto,
posto em cotejo sob essa perspectiva, o trabalhador acidentado, se ele não arrumar uma nova colocação, e, aliás, ainda que no futuro arrume uma nova colocação, ele, de qualquer modo, vai ter um recurso para garantir a sua subsistência, 50% do valor da sua aposentadoria. Ao passo que o trabalhador substituto, vindo a ser demitido por força do artigo 118 da Lei 82.13, ou por força da impossibilidade, para ser exato, por força da impossibilidade do empregador aproveitar esse trabalhador substituto numa outra ocupação, ele vai ser demitido e não vai ter, até que arrume um novo emprego, não vai ter nenhuma condição, nenhuma receita para o seu sustento. Essas, senhores ministros, são considerações que se destinam exclusivamente a fazer um contraponto ao argumento principal que foi usado pela eminente Procuradoria-Geral da República, pela ilustre Advocacia-Geral da União, que é o aspecto da conveniência social. Eu estou procurando mostrar para os senhores que o alcance social não é assim tão largo quanto se imaginou num primeiro momento. Uma outra consideração importante é que o indeferimento da liminar, há 12 ou 13 anos atrás, por essa Corte, quando foi relator o eminente ministro Moreira Alves, indeferimento esse feito, é verdade, pela unanimidade dos senhores ministros, deveu-se exclusivamente à falta de perigo in mora, porque então a lei era muito recente, o decreto que a regulamentava era recém-editado, e, de fato, não houve capacidade de se demonstrar inúmeras situações em que as empresas ficavam ou com um posto desocupado, retardando ou prejudicando a produção de seus serviços à espera da recuperação daquele trabalhador, ou então os prejuízos causados com a demissão de um trabalhador substituto. Por essa razão, exclusivamente, foi que essa Corte, há 12 anos atrás, indeferiu por unanimidade a liminar. Essa situação agora é superada, estamos no exame do mérito, no exame da questão de fundo. O alcance social não é assim tão largo quanto se disse, e se for reconhecido um elevadíssimo alcance social para essa norma, o caminho correto é que ela seja reintroduzida no mundo jurídico através da roupagem normativa própria, ou seja, através do rito de aprovação de uma lei complementar. O alcance social que, porventura, o Congresso Nacional vislumbre para uma determinada hipótese, deve ser introduzido no mundo jurídico através da via exata que a Constituição traça. São essas as razões, senhores ministros, pelas quais a Confederação Nacional da Indústria requer a Vossas Excelências a procedência da ADIM, número 639. Presidente, entendo que as manifestações constantes dos autos indicam de forma precisa o real alcance do artigo 118, ora em exame. Esse dispositivo fixa os limites de uma garantia específica atribuída ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho. Não trata do regime de estabilidade. O artigo 7º da Constituição, em seu inciso 1º, fixa a reserva de lei complementar para a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Já a norma atacada trata de garantia trabalhista vinculada à ocorrência de acidente de trabalho. Não vejo, portanto, ao menos no exame da constitucionalidade em abstrato da legislação trabalhista, como o acidente de trabalho e sua disciplina legal possam se relacionar ao regime de estabilidade legal, já que sua conceituação constitucional é vinculada à rejeição das práticas de despedida arbitrária ou sem justa causa. A conclusão de que a norma atacada invade matéria de lei complementar depende, a meu ver, do estranho pressuposto de que a rescisão do contrato de trabalho por ocorrência de acidente de trabalho se refere à normalidade da disciplina geral da estabilidade na relação contratual trabalhista. Nesse sentido, a previsão pela própria Constituição de instrumentos de prevenção e garantia contra acidentes de trabalho, constantes dos incisos 22 e 28 do artigo 7º da Carta de 1998, demonstram a excepcional relevância dessa garantia. Acredito que seria apropriado afirmar, considerando o momento histórico da elaboração da Constituição de 88, que a reserva de lei complementar prevista no artigo 7º, inciso 1º, decorre do óbvio impacto nas relações trabalhistas de regras gerais de proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E desse impacto resultaria o impasse político naquele momento, justificando a reserva de lei complementar, segundo linha de análise do ministro Nelson Jobim sobre os trabalhos constituintes. Mas entendo que o Constituinte não pensaria em incluir a disciplina legal das garantias
relativas ao acidente de trabalho na noção de proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa. No caso, o acidente de trabalho é disciplinado, em última análise, para garantir ao trabalhador alguma dignidade em momento em que lhe é subtraída a capacidade efetiva de trabalho, o que, via de regra, não fossem as garantias constitucionais e legais, lhe subtrairia também os direitos sociais assegurados aos trabalhadores. Assim, sem maiores dificuldades, entendo que o artigo 118 da Lei 8.213 não trata de matéria reservada à lei complementar. Ademais, deve-se mencionar que o rol de garantias do artigo 7º da Constituição não exaure a proteção aos direitos sociais. Na hipótese, entendo que o artigo 118 não cria novo direito, mas apenas especifica o que a Constituição já prevê ao tratar das garantias referentes ao acidente de trabalho. Essa afirmação não obsta, por outro lado, que, em outros casos, o tribunal venha a proceder ao exame de proporcionalidade de garantias disciplinadas em lei, mas na espécie não se faz necessário esse exame. Ante o exposto, eu voto pela improcedência da ação, a exemplo do que ficou Ministro decidido Eu acompanho o relator. na cautelar. Ministro Carlos Brito. Eu também acompanho, até porque entendo que o artigo 7º da Constituição, inciso 1º, trata da possibilidade de lei complementar, e aí sim há uma reserva de lei complementar. A possibilidade de lei complementar versar o tema da estabilidade em caráter contínuo, não a estabilidade meramente pro tempore. Vale dizer, para que se possa conferir ao trabalhador um regime de estabilidade equivalente ao de servidor público, que é estabilidade contínua e não pro tempore, insisto, é preciso que haja lei complementar. No caso, esse tipo de norma protetiva do trabalhador ainda rima com outra de índole igualmente constitucional. É o inciso 22 do artigo 7º da Constituição, que impõe ao empregador redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança. Ou seja, esse dispositivo vem num contexto que leva muito mais em linha de conta a saúde debilitada do trabalhador após o acidente do que propriamente dispor em caráter permanente sobre estabilidade no serviço público. Eu acompanho comodamente o eminente relator, mesmo reconhecendo o brilho com que se ouve o advogado na sustentação do seu ponto de vista. Ministro Delúcio. Senhor presidente, eu também. Eu acho que a hipótese não entra no caso previsto no artigo 6º, inciso 1, porque exatamente baseado na ideia da estabilidade permanente, diz respeito a uma lei complementar que deva ter como um dos instrumentos normativos de estratégia normativa a previsão de indenização compensatória, dentre outros direitos. Em outras palavras, a lei complementar é uma lei que, entre outros instrumentos eficazes para evitar a despedida arbitrária, deve prever uma indenização de caráter compensatório. Não é disso que se trata. E não é disso que se trata, porque, na verdade, a postura da autora está baseada exatamente na ideia de que o trabalhador que se viu temporário ou permanentemente mutilado na sua capacidade de trabalho possa ser objeto de uma despedida arbitrária no sentido mais puro da palavra, o que, em termos de direito privado, ou seja, em casos de denúncia ou resilição, onde a autonomia privada é muito mais ampla, já pode produzir pretensão, ação e direito à indenização. Caso de denúncia imotivada ou baseada em motivo antissocial, gera no direito privado, onde a liberdade é muito mais ampla do que no campo do direito do trabalho, gera direito à indenização. Nesse caso, o que se pretende é atribuir a um trabalhador que sofreu e
como o próprio artigo 118 diz, ao referir-se à possibilidade de percepção de auxílio acidente, é que ele possa ter uma sequela de caráter permanente, porque o auxílio acidente é um benefício que pressupõe um resíduo incapacitante de caráter permanente, é que ele tenha, pelo menos, quando retorne com a capacidade diminuída ou com a capacidade eventualmente recuperada, ele tem um período até para permitir que ele procure outro emprego, etc, etc, etc. E, evidentemente, está aí também a necessidade de evitar todos os danos sociais decorrentes do desemprego. E por isso mesmo é que entra na hipótese do caput, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Acho que este é um caso em que a lei realmente tente realizar uma melhoria da condição social do trabalhador, evitando esses danos de caráter social decorrentes de uma despedida arbitrária logo após o seu retorno ao trabalho. O eminente advogado faz referência à situação do substituto, mas não vejo nenhuma analogia, porque, em primeiro lugar, porque a substituição não é automática e não ocorre sempre. Não é regra que seja uma substituição automática. Segundo, o substituto que é contratado para substituir temporariamente sabe que a sua ocupação é temporária e, portanto, ele está mais preparado para ter a sua situação. Exatamente, ele sabe que amanhã depois, quando retornar o substituído, ele pode eventualmente perder a sua condição, de modo que não vejo nenhuma relação entre as duas situações e, como a hipótese a mim parece enquadrar-se exatamente na ressalva do artigo 7º da Constituição, é uma julgação totalmente improcedente. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu também, não obstante o brilho com que se ouve o advogado da tribuna, eu também não consigo vislumbrar aqui qualquer inconstitucionalidade. Tenho para mim que o tema guarda estrita relação com a disciplina do próprio acidente de trabalho. Portanto, nós estamos aqui no universo da institucionalidade do acidente de trabalho. Portanto, é nesse contexto que o legislador previdenciário tratou do tema. Não guarda relação com este regime próprio de que cuida o artigo 7º, que sabemos foi objeto de tanta polêmica no âmbito do próprio processo constituinte, né? E por razões que nós também não ignoramos. Aqui não. O que se cuida é, de fato, de dar uma disciplina institucional Contra o acidente. Contra o acidente do trabalho, inclusive cultivando a ideia no âmbito do quê? De uma sociedade de risco, né? De uma atividade de risco. Certamente haverá empresas que têm que ter esse tipo de responsabilidade, por quê? Porque geram também, né, um índice mais amplo, mais significativo de acidentes. Portanto, é nesse contexto que se deve ler essa norma. Eu teria enorme dificuldade, eu quase diria assim que o contrário parece algo muito próximo do antissocial, quase macabro. Portanto, acompanho o relator. Ministro. Presidente, pudesse definir a questão apenas sob o ângulo do justo ou injusto, não teria a menor dúvida em acompanhar os colegas. Mas vivo num sistema em que o direito é posto e convoca-se o julgador para, no processo objetivo, pronunciar-se acerca da constitucionalidade ou não do ato normativo atacado, tendo em conta as balizas da lei fundamental. O que nós temos no inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal? Uma reserva. Reserva do trato da matéria alusivo à proteção do emprego, e o 118 versa proteção do emprego, da Lei 8.212, a lei complementar. É o que está, presidente, em bom vernáculo, no inciso 1 do artigo 7º.
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. O Constituinte imaginou uma possível projeção no tempo da inércia do legislador. E essa projeção no tempo já dura 16 anos, mais de 16 anos, porque até hoje não houve tempo para se editar essa lei complementar. O que fez o Constituinte de 1988? Ele inseriu no ato das disposições transitórias dispositivo, prevendo em casos específicos e de forma balizada no tempo, como está no 118 da Lei 8.212, que examinamos, a garantia de emprego. E aí dispôs no artigo 10. Dispôs quanto ao acidente do trabalho, a resposta é desenganadamente negativa. E aí admitir-se a sobrevivência do 118 da Lei 8.212 de 91, por melhor que seja a intenção, se estará, em última análise, aditando o artigo 10. O que dispõe o artigo 10 do ADCT, até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição, protegendo a relação de emprego, fica limitada a proteção nele referida da garantia ao aumento para 4 vezes, a percentagem era de 10, da porcentagem prevista no artigo 6º, cabeça, parágrafo 1º da Lei 5.107, a denominada multa do FGTS. E aí veio e dispôs o legislador constituinte de forma transitória. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Quais são as duas situações que levam, ao óbice a dispensa arbitrária ou sem justa causa? E aqui há uma exceção. O preceito é transitório, ele veio ocupar um espaço, relativo à ausência da lei complementar, e só pode ser interpretado de forma estrita. Do empregado eleito para cargo de direção de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, desde o registro ao balizamento temporal de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez, pouco importando o conhecimento ou não patronal, até 5 meses após o parto. Pois bem, presidente, o legislador comum, sem observar a necessidade de lei complementar, dispôs: o segurado que sofreu o acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, o quê? A satisfação do benefício? Não. Cumprimentou-se com o chapéu à lei ou o chapéu do empregador. A manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O que ocorreu aqui foi o aditamento, como me referi, ao artigo 10. O que ocorreu aqui, se eu não considerar esse aditamento, foi a disciplina de tema somente passível de ser tratado mediante lei complementar. Durante os primeiros 15 dias do acidente ou da doença equiparada a acidente de trabalho, arca o empregador com os salários respectivos, mas cogitar-se de uma garantia de emprego à margem
do que previsto no ADCT e sem que se tenha a lei complementar por 12 meses, independentemente de estar ainda recebendo ou não benefício alusivo ao acidente, a meu ver, discrepa. E, para mim, discrepa, a mais não poder, das balizas constitucionais. Sei que estou adotando aqui uma postura que poderá parecer antissocial, macabra, como se referiu o ministro Gilmar Mendes. Não me referi ao voto da Excelência. Não, porque Vossa Excelência... Vossa Excelência só poderia se referir ao meu voto por premonição. Por premonição. Mas... Permite uma parte, se possível. Pois não. Obrigado. O artigo 10 avançou uma garantia mínima, mas não está proibindo que outras garantias sejam veiculadas. Ele avançou, antecipou uma garantia. Prevalece a regra do artigo 7º. Não, ministro. Não, A ministro. regra do artigo 7º. A cabeça do artigo 10, ela é expressa até que. Então, Pois é é. o espaço compreendido entre a promulgação da Carta de 88 e a lei complementar. Nesse espaço, o legislador não pode cogitar de outra garantia a não ser mediante a lei complementar. Sem falar que a lei complementar que se refere à Constituição é para a estabilidade de caráter contínuo, como dela gozam os servidores Não públicos. sei, ministro. Não para uma estabilidade Não sei, a lei pro-tempore. complementar poderá cogitar de períodos diversos, conforme o móvel que leve à garantia de emprego, né? E aí nós poderemos então, né? Nós poderemos então ter uma variedade de termo inicial e termo final da garantia de emprego. O que eu não posso é inserir no 10 ou admitir que se insira no 10 do ADCT uma situação não contemplada. Poderia muito bem o Constituinte, naquela época, ter versado a garantia de emprego para aquele que houvesse sido alvo de acidente do trabalho, mas não cogitou. E aí, a vinda balha dessa mesma garantia teria que observar a forma essencial à valia do ato, ou seja, o instrumento complementar, o instrumento normativo complementar. Presidente, cito Calamandrei, há mais coragem em ser justo parecendo injusto, e é justamente o que ocorre agora comigo, do que ser injusto para salvaguardar as aparências de justiça. Não estou aqui como legislador. Estou aqui como juiz e sou compelido a proceder a cotejo único, ao cotejo do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, não é 212, né? Com a Constituição Federal. E reafirmo o que sempre proclamo. Em direito, no nosso sistema, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio, por isso eu peço vênia para divergir do relator e julgar procedente não a ação, que é o ato de vir ao protocolo da Corte e da entrada em uma petição inicial, mas julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inconstitucionalidade do artigo 118 referido. É como voto. Ministro pertence? Eu peço todas as velhas para acompanhar o eminente relator e as achegas que se lhe seguiram e julgar improcedente a ação. O artigo 118 estabelece que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo de 12 meses, da manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário. Então, aqui nós estamos perante
aquela figura do auxílio-doença e não propriamente a figura do seguro-acidente, que é outra coisa. E nesse auxílio-doença estabelece a lei respectiva, que é a própria Lei 8213, que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Não será devido. Vossa Excelência percebeu muito bem. Apanha aquela situação em que sequer ele chega a receber o auxílio. Né? Ele aí, pelo vai ter gente cortando o dedo a essa altura. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Quando o requerido for segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. Então, vejo que há umas distinções sobre o início. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa a pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, nós teremos os 15 dias iniciais, são devidos pela empresa. A empresa que dispuser serviço médico próprio, etc. Depois vem o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho. Então, aqui vem o auxílio-doença acidentário, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto 3, especialmente o artigo 33. Lembre-se que o salário de benefício correspondente àquela média, etc., etc. Pois bem, esse dispositivo, se nós interpretarmos na linha, é uma questão de premissa. Eu acho que aqui é uma questão de premissa da partida pela maioria já na turma, aliás, do plenário, que parte da premissa, a meu sentir, de que a manutenção do contrato de trabalho no prazo dos 12 meses integra o benefício de seguro acidentário, de seguro-doença acidentário, para evitar que, estabelecido aquele momento, ou seja, vencido e curado, ou seja, cessado o auxílio-doença, possa imediatamente ser a causa de rompimento do trabalho. Então, integra um período de carência no que diz respeito à recuperação do próprio trabalhador. Já o ministro Marco Aurélio parte do pressuposto, da premissa, de que isto estaria integrado na questão da despedida arbitrária, que estaria vedando era uma despedida arbitrária do acidentado que tivesse voltado ao trabalho, ou seja, onde tivesse cessado o auxílio-doença. Eu prefiro a segunda premissa e, então, estabeleço de que, na verdade, acompanho a maioria já formada, mas no sentido de entender de que esta manutenção do contrato de trabalho integra o benefício previdenciário relativa ao chamado auxílio-doença acidentário, ou seja, o acidente de trabalho que foi decorrente do... Porque, veja uma diferença fundamental, é só o acidentário, não é qualquer auxílio-doença que dá essa segurança. É aquele auxílio-doença que decorra de atividade laborativa e não doenças externas. Então, por isso que nós não podemos tratá-lo como estando regido pelo inciso 1º, mas sim pelas regras relativas ao acidente de trabalho. Ou seja, é algo a mais do acidente de trabalho. O que nos permite até remeter, no sentido lato, ao problema da Previdência Social e ao princípio da solidariedade. Claro. E aqui eu advirto mais a turma, ao plenário, de que esse dispositivo tinha, na sua redação original, um parágrafo único, que dispunha assim: o segurado reabilitado poderá ter remuneração menor do que a da época do acidente, desde que compensada pelo valor do auxílio-doença, referindo o parágrafo 1º do artigo 86. E esse artigo foi revogado pela Lei 9.032, de 1995. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Está encerrada a sessão.